Olá, nessa videoaula vamos apresentar a unidade 3, medição e avaliação de desempenho. Primeiro vamos começar com o conceito de desempenho. Desempenho significa que a informação é quantificada do resultado de um processo e que essa informação pode ser comparada com metas, padrões e resultados passados e outros processos. Então, é importante que se entenda o que significa, então, desempenho. De forma geral, as empresas competem em custo, tempo, qualidade, flexibilidade e confiabilidade. Então, eu tenho que ter um desempenho superior aos concorrentes nesses fatores competitivos. Por isso, eu preciso mensurar e avaliar o meu desempenho. Por que é importante fazer a medição e avaliação do desempenho? Primeiro, não podemos gerenciar aquilo que não é medido. Essa é a primeira regra geral. Por quê? Porque se alguma atividade não é medida e gerenciada, essa não pode ser totalmente compreendida. E sem uma correta compreensão, não é possível melhorá-la. A medição e avaliação do desempenho é, então, o ponto de partida para atingirmos uma performance classe mundial. Pois, sem entender a situação atual, dificilmente mobilizaremos os recursos necessários para alcançar um desempenho classe mundial. Além disso, um sistema de avaliação de medição e avaliação de desempenho, ele não fornece apenas os dados de controle para o processo da organização, mas ele influencia diretamente as decisões e o comportamento organizacional. Então, esses são alguns fatores que destacam a importância da medição e avaliação de desempenho. Mas o que é a medição do desempenho? A definição dada por Nelly é a seguinte: medição de desempenho é o conjunto de métricas usadas para quantificar a eficiência e ou eficácia de uma ação. A medição de desempenho é o processo de mensurar ações, onde medir é o processo de quantificar e a ação conduz ao desempenho. Algumas questões chaves quando se trata da medição de desempenho. Primeiro, a adoção de sistemas de medição e avaliação de desempenho nas empresas deve responder a 3 questões básicas. Quais são? Primeiro, quais aspectos eu vou medir? Depois, como eu vou medir tais aspectos? E terceiro, como utilizar essas medidas para analisar, melhorar e controlar o desempenho da organização? Esses 2 primeiros fatores estão relacionados com a medição do desempenho. E esse fator aqui com a avaliação do desempenho. Então, primeiro eu faço a medição, então defino quais aspectos eu quero medir, que são as métricas, e depois eu vou identificar como eu vou medir tais aspectos, os indicadores. Depois que eu medir, eu vou avaliar, analisar, para melhorar e controlar o desempenho da organização. E como é na logística? A gente tem uma dupla perspectiva da logística. A gente tem uma visão externa, nível de serviço, e uma visão interna, nos custos, que são os 2 objetivos da logística.
Você quer entregar um alto nível de serviço a um baixo custo. Mas isso o que tem a ver com avaliação de desempenho? Bom, quando a gente fala em custos, nós estamos nos relacionando à eficiência, ou seja, a utilização adequada dos recursos, ou seja, uso dos recursos. E quando a gente fala de nível de serviço, estamos falando sobre a eficácia. E aí nós estamos medindo os resultados no meu sistema logístico. Então, eu tenho que ter sempre as duas perspectivas. Né? Tem que entregar resultados usando poucos recursos. Existe uma diferença entre métricas e indicadores. As métricas possibilitam mensurar, monitorar e gerir as estratégias de uma empresa. Elas apresentam informações sobre quais estratégias devem ser continuadas, aperfeiçoadas ou abandonadas. Já os indicadores, ou KPIs, né, indicadores-chave de desempenho, são criados a partir das métricas. São eles que indicam, de forma numérica, o resultado de uma ação. O indicador de desempenho é uma variável que demonstra quantitativamente a eficácia ou a eficiência, ou ambas, de parte ou de todo um processo ou sistema, frente a uma determinada norma ou objetivo. Eles são essenciais nos diversos departamentos de uma empresa, pois apontam os resultados dos investimentos feitos, seja em gestão de pessoas, na otimização de processos, na redução de gastos, no aumento da produtividade dos recursos. Em resumo, as métricas são as informações sobre o negócio. Já os indicadores são resultados de alguma ação que foi tomada com base nas métricas. Alguns exemplos de métricas e indicadores. Então, aqui são as métricas, né? Métricas de custos, métricas de flexibilidade, métricas de qualidade, métricas relativas a tempo. E a partir dessas métricas são definidos os indicadores. Existem vários modelos que podem ser usados. Tem o modelo World Class Logistics, que tem um conjunto de métricas e indicadores. Tem um modelo do SCORE, que é o Supply Chain Operation Reference Model. O BSC, Balanced Scorecard. Tem o modelo do Bower-Sox e Close. E tem vários outros modelos. Vamos ver alguns exemplos de indicadores. Alguns indicadores importantes são, em logística, On Time Delivery, OTD, então indica qual a percentagem de pedidos entregues no prazo. Outro indicador importante é Order Cycle Time, que é o ciclo do pedido, né? Tempo de ciclo do pedido, que é o tempo que um pedido leva para chegar ao cliente, desde que foi recebido pela empresa. On Time in Full, o OTIF, que é o pedido perfeito, avalia pedidos entregues no prazo, sem avaria e com documentação correta. Um indicador também importante é unidades expedidas por funcionário, número de unidades produtos, ou pallets ou caixa, por funcionário da operação. Custo total de compras, valor total de compras no período, pode ser mensal, semanal. Custo total de compras como percentual de vendas, percentual do custo total de compras em relação ao valor de vendas. Outro indicador, giro de estoques, que é o número de vezes que o estoque é renovado.
Outro indicador legal para ser usado, custo de frete de suprimentos, custo total de frete no período relativo ao transporte de entrada, né, de suprimentos. O custo total de estoque, que é o valor do custo total de estoque disponível, ou seja, em mãos. Cobertura de estoque, número de semanas ou dias que o estoque dura sem realizar reabastecimento. Então, aqui são alguns exemplos de indicadores. Existem outros mais, né? Então, uma coisa importante a entender é o seguinte: existem 5 princípios para me fazer a medição ou a mensuração do desempenho. Primeiro princípio é qual é a finalidade da mensuração, né? Qual é o objetivo. Segundo, qual é a fonte de dados que será usada? Como o indicador será calculado? Com frequência será mensurado? Diário, semanal, mensal? Normalmente, a questão de frequência está relacionada ao tipo de indicador. Indicadores operacionais são diários, os gerenciais, né, que são alimentados pelos operacionais, são semanais, e os estratégicos são mensais. Outra pergunta importante aqui é quem analisará o indicador, porque não adianta existir um indicador sem que você use ele para fazer alguma coisa, né, para melhorar a situação. E como é que é o processo, né, de medição e avaliação? Esse modelinho do Balu é bem interessante. Aqui você tem um modelo de sistema, né? Você tem entradas, inputs. Aqui são os processos e atividades correntes da cadeia, ou seja, o que está sendo realizado. A transformação, né? Transporte de mercadorias, a separação, a compra, né? Pode ser qualquer processo. E aqui está os resultados na forma de saídas, né? Que vai gerar o meu custo e o nível de serviço. Então, geralmente, na cadeia logística, eu vou ter quais as atividades eu estou mensurando e quais os níveis de serviço ao cliente, né? Que eu fiz, que eu combinei com o meu cliente, né? O tal do SLA, né? Service Level Agreement. Né? E esse processo logístico, ele sofre pressão de forças externas e internas, né? E mudanças. Então, ele é muito dinâmico, né? Várias coisas podem perturbá-lo. Por isso que eu tenho que mensurá-lo. Né? A partir das saídas, então, eu vou ter relatório de desempenho, que poderia ser um dashboard com os indicadores. Eu tenho definido padrões e metas para esse modelo. E aí eu faço um monitoramento e comparação pelo gerente, consultor ou no próprio sistema. E aí, a partir, se o meu desempenho está fora da minha meta ou do meu padrão, eu tenho que tomar uma ação corretiva para corrigir essa entrada, né, e o processo continuar. Então, esse é um processo que é contínuo, né? Ele não para nunca. Ao criar o processo, esse processo que a gente viu agora, né, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, a gente precisa estabelecer uma cadência de mensuração e análise, ou seja, se isso vai ser diário, né, mensal, semanal. A gente precisa definir uma agenda básica de mensuração, ou seja, o que eu quero medir, quais são os indicadores importantes para o meu negócio. E eu tenho que definir também um fórum para discutir, junto com a equipe, né, para agir sobre os indicadores. Essa é uma coisa importante. Não adianta eu só criar os indicadores e não fazer a gestão desses indicadores. E aí eu posso criar, por exemplo, um painel de indicadores que é um dashboard, que é o que eu tenho um conjunto de indicadores que mostram o meu desempenho ao longo do tempo. Né? Aqui eu tenho alguns exemplos.
aqui a questão de quantidades, né? Então, vocês vão ver um vídeo depois que vai mostrar como vocês podem montar um painel de indicadores. Aqui eu tenho algumas tags, né, em cima, aqui eu tenho gráficos comparativos com metas, máximo, mínimo. Então, dá para fazer, né, aí, a criação do dashboard é livre, né? Então, só depende da sua imaginação. Você pode usar. Então, pode usar os gráficos que vocês quiserem. Depois vai ter então, uma videoaula só sobre como montar um dashboard no Excel. Algumas conclusões, então. Medir é imprescindível para alcançar níveis diferenciados de competitividade. Cada vez mais isso é importante. Mas não basta só medir, né? É preciso atuar de forma corretiva e preventiva, ser proativo, por isso que tem que ser monitorado os indicadores. E mais do que isso, é preciso premiar aqueles que, direto ou indiretamente, cooperam para a realização ou superação das metas estabelecidas, ou seja, aqueles gestores que fazem as coisas acontecerem. Então, em resumo, faça a medição, né? Atue de forma corretiva e preventiva e premie os melhores, né? Você fazendo isso, com certeza, os resultados serão significativos.